a mulher que decidiu, nós que estamos aqui, que decidimos fazer isso também, de estar na rua, de estar ganhando, de estar construindo, de estar tendo um propósito, construindo, colaborando, sei lá, a gente também tem um peso da culpa, porque antes a gente cuidava só dos filhos. Então, agora a gente tem que dividir o tempo entre cuidar dos filhos e trabalhar. E talvez isso tenha um reflexo nas minhas escolhas diárias, ou seja, eu não fico tanto assim fora do horário. E por isso, talvez, que as mulheres também não estão subindo tanto, né? Não estão chegando aí 12%, 16% numa diretoria. Porque eu tenho um filho para cuidar. Então, eu preciso sair e eu preciso decidir. Né? Então, a gente, muitas vezes, também vai com a culpa para o mercado, né? Se a gente quer um nível maior que o da média gerência, ou até para chegar aí também, muitas coisas terão que ser sacrificadas e essa culpa corrói as mulheres. Olha, e não é só culpa, é angústia, é ansiedade, né? Até somatizações no corpo de entrevistada do que eu ouvi das entrevistadas aqui. Se a gente pegar, Vivi, o gancho aqui do porquê que, no momento que a mulher vai para esse mercado de trabalho e que começa, então, a usufruir, digamos, dessas frentes que eu mencionei a você, então ela tem um ganho de salário, ela tem um reconhecimento social, né? Ela tem uma sensação de ser útil para o mundo, certo? Isso só pode acontecer, veja que interessante. Por isso que eu falei também da década de 70, porque todo esse movimento feminista e tudo que aconteceu ali também veio no momento onde apareceu a pílula anticoncepcional. Então, a partir daquele momento, veja que interessante, a mulher passou a escolher se ela queria ser mãe ou quando ela queria ser mãe. Então, até então, era quase que uma condição divina ou imposta socialmente de que ela tinha que ser mãe. Então, esta questão da escolha também da maternidade permite a mulher religiosa falar. Também, né? Também, religiosa, né? Tem também. Não podemos tirar nada. Tem um peso religioso que fala que é para procriar, né? E toda essa situação. Então, a mulher vem de, meu Deus, será que eu não estou agradando a Deus? Se eu estou tomando Pois é, também tem essa questão. Então, é uma série de restrições, né, ou padrões de comportamento impostos que depois vão fazer essa mulher se sentir culpada. Porque ainda hoje, se a gente olha, a mulher hoje pode escolher, né? Hoje, inclusive, com várias tantas tecnologias, ela pode adiar a maternidade e depois poder ser mãe um pouco mais velha. Então, você tem hoje um espectro muito maior de escolha nesse sentido. Agora, vai me dizer se a mulher não é cobrada, se ela decide não ser mãe. Sim. Se ela não vai ser mãe, você não vai ser mãe? Então, também tem uma culpa pela escolha. Tem a culpa de ter e deixar para trabalhar, tem a culpa de não ter, tem a culpa de deixar para mais tarde. Né? Então, na parte das entrevistadas, e a gente já entra aqui também nesses achados, você tem mulheres, primeiro, muito ansiosas e angustiadas porque têm os seus filhos e trabalham intensamente. Nós temos aqui no Brasil jornadas de trabalho muito longas, que é diferente de outros países. Eu tive muito tempo de contato com trabalho na Inglaterra. Então, é verdade. É de cair a caneta, 12 horas de trabalho. Então, assim, né, como é que você faz para conciliar tudo isso, sabe? Então, jornadas muito longas e muito intensas de trabalho. Então, as mulheres que têm filhos vão estar permeadas pela culpa, pela angústia, pelo absoluto esgotamento físico disso tudo, certo? As mulheres que ainda não têm filhos... olham isso e falam já olham e falam assim, como é que vai ser quando eu tiver? Será que eu vou dar... Já começa a ficar angustiada antes. Então, gente, é difícil, né? A gente conciliar todas essas frentes, sabe? Então, tem um peso muito forte para as mulheres. E quando você fala, né, da mulher... que você fala, poxa, mas a mulher, ela vira mãe, ela tem que cuidar do filho... Ela tem mais coisas para... É verdade, claro. Tem uma questão que a mulher amamenta. Primeiro, a mulher fica grávida, ela que dá à luz, certo? E ela tem um período de amamentação deste bebê, né? Então, um período realmente muito intenso, né, de dedicação desta mulher àquele ser que acabou de chegar, vamos falar assim. Agora, da mesma maneira que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce também um pai, né? E a gente não fala disso, né? A gente fica, então... Mas quando aí você pega entrevistas, por exemplo, que hoje já é mais difícil você ouvir esse tipo de coisa, que você vai para uma entrevista de emprego e perguntam se você já tem filhos, se você vai querer ter filhos. E assim, se o homem vai para a entrevista, alguém pergunta isso para ele? Né? Porque, então, aí recai sobre a mulher
esta responsabilidade. Aí a gente começa a recuperar essa questão histórica, porque é assim que foi construído, e é assim que a gente se acostumou a pensar sobre. Então, tem um trabalho. Por isso que eu falo que as mudanças são lentas, porque tem um trabalho da gente desconstruir formas de pensar. E aí podem ser os vieses inconscientes, que hoje a gente fala muito. A gente não falava disso tanto há 10 anos atrás. A gente falava mais, talvez, de preconceitos, né, que talvez estejam aí dentro de um espectro semelhante, onde a gente acaba sendo direcionado para tomar decisões, para algumas práticas, para falas que a gente tem, com bases nesses viés. Aí você vai falar, mas a culpa é do homem, a culpa não... Não, não é culpa, é uma questão de um contexto estruturante, digamos. Sim, eu acredito nisso. No qual as mulheres estão inseridas. Sim, sim. Né?